Boa noite, bem-vindos a mais uma live literária. Hoje eu vou falar com vocês, eu vou esperar ver se chega alguém. Chegou. E aí, Cláudia, boa noite. Muito bem, hoje eu vou falar com vocês do texto, mais um texto do Bruno Tolentino, na verdade, que uma das minhas primeiras lives literárias foi já sobre um texto do Bruno Tolentino. Hoje eu vou falar sobre As Horas de Catarina, que é um dos últimos livros do Tolentino, inclusive, na sequência é o seu terceiro último livro, digamos assim, né? O último, efetivamente, foi A Imitação do Amanhecer, o penúltimo, que é certamente sua obra-prima, que é O Mundo como Ideia, e o anterior de todos esses, que é As Horas de Catarina. Nessa sequência aí, a gente tem um conjunto aí das últimas obras, das mais importantes do Bruno Tolentino, salvo algum erro meu, que não sou exatamente um grande conhecedor aí do conjunto da obra do autor, apesar de tê-lo conhecido pessoalmente em várias ocasiões. Muito bem, espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Eu já vi alguns cumprimentos. Boa noite para todos, boa noite, Cláudia, boa noite, já tinha dado, boa noite, Maíra, boa noite, Fernanda. Muito bem, pessoal, eu vou acompanhar aqui para vocês, eu vou escrever aqui para vocês o título da obra. Ei, Ju, tudo bem? Que bom vê-la aqui de novo. Vê-la de novo. Eita, nós, espera aí, pessoal, só um instantinho aqui. Pronto. Só para colocar o nome aqui para vocês, As Horas de Catarina, porque os desavisados que chegarem saberão que estamos falando desta obra do grandíssimo Bruno Tolentino. Pronto. Aí está. Deixa eu só fixar este comentário aqui. Muito bem. Acho que no meio do caminho aqui, não sei se mais alguém chegou. Ok, pronto. Então, Paulo, desculpa, tá aí, acabei de colocar o tema da live, a live literária. Hoje eu vou tratar deste livro do Bruno Tolentino, As Horas de Catarina. A edição que eu tenho é uma edição da Record, é uma edição que vem acompanhada de uma peça baseada no livro, efetivamente. Vou, em 2 ou 3 palavrinhas muito rápidas, dizer para vocês quem é o Bruno Tolentino, para aqueles que nunca ouviram falar neste poeta. Não vou aqui, certamente, nem chegar aos pés aqui de uma definição, por rápida que seja, da qualidade do seu trabalho. Mas é certamente um autor que merece profundamente ser conhecido e lido por todo o brasileiro. Tá? O Bruno Tolentino é um poeta carioca. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, e veio a falecer no dia 27 de junho de 2007, em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Hospital Emílio Ribas. Ei, mãe, boa noite. O Bruno Tolentino é certamente um dos nomes da poesia nacional. Eu não quero aqui cometer nenhum grande erro, mas é um dos grandes nomes da poesia nacional, sem a menor dúvida. Eu tive a graça de conviver por algum tempo, os anos que ele viveu em São Paulo, em especial o ano de 2007, que foi o ano em que ele veio a falecer. Aquele ano ali eu tive a oportunidade de conviver com o Bruno Tolentino muito de perto. O Bruno Tolentino, no ano de 2000, ele se instalou no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, onde foi acolhido pelo Padre Virgílio, falecido já também, o Padre Virgílio, e por conta da proximidade com o Padre Virgílio, que era um homem, era um italiano, um padre italiano que vivia no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, mas um homem com uma cultura abissal, um homem de uma inteligência, de uma cultura abissal, e que conhecia muito a cultura nacional. Ele se aproximou por conta justamente da capacidade de acolhida do Padre Virgílio. Quem conheceu o Padre Virgílio sabe do que eu estou falando. Ele acabou se aproximando do movimento Comunhão e Libertação, do qual eu fiz parte por vários anos. E exatamente por conta disso, eu acabei tendo a graça de, no período que eu vivi em São Paulo,
tive a graça de conviver com o Bruno Tolentino nos anos ali, nos períodos finais da sua vida, pouco antes dele ele vir a adoecer mais gravemente e acabar vindo a falecer. O Bruno Tolentino, enfim, né, acho que não dispensa mais comentários, sobretudo porque eu acho que a grande contribuição em termos de comentário ao pensamento e à obra do Bruno Tolentino é dizer para vocês que vocês precisam urgentemente lê-lo. É um autor que não pode de forma alguma ser desprezado, e acho que essa é a palavra, né? Infelizmente a nossa mesquinharia nacional não consegue dar o valor adequado aos seus grandes nomes. Aposto, né, sem grande erro aqui, que talvez muitos de vocês nunca ouviram falar do Bruno Tolentino, né? E é uma pena que a gente não consiga reconhecer esse autor. Mas enfim, bom, deixamos para lá. Fica aqui uma recomendação. Quem não assistiu aquela live que eu fiz sobre a Balada do Cárcere, recomendo que assistam, né? Porque ali tem uma obra que tem um pouco as características das Horas de Catarina, um pouco não, tem as características que eu vou comentar aqui com vocês das Horas de Catarina, mas é uma obra, a Balada do Cárcere é uma obra que particularmente para nós como psicólogos interessava bastante, sobretudo pelo caráter terapêutico descrito ali na experiência de convivência que o Bruno Tolentino teve com um prisioneiro, uma história verídica, um prisioneiro na prisão de Dartmoor, no Reino Unido, no ano de 1987. As Horas de Catarina têm mais ou menos as mesmas características, porque se trata de um livro de poesias, como, né, praticamente tudo aquilo que o Bruno Tolentino produziu de mais interessante e consistente, mas é um livro de poesia que conta uma história, tem princípio, meio e fim. Então é uma obra que é uma biografia, digamos assim. E As Horas de Catarina conta a história, este não é uma história verídica, como a Balada do Cárcere, é uma obra fictícia que, em alguma medida, e tive a oportunidade de ouvir da própria boca do Bruno Tolentino isso, é uma obra que conta a história, na verdade, da sua própria conversão, da conversão do Bruno Tolentino. Evidentemente que o faz aqui, né, usando a figura dessa personagem, a Condessa Elisabeth Katharina von Herzogenbuch, uma carmelita que viveu no século XIX, final do século XIX e início do século XX, num mosteiro carmelita, não me lembro muito bem aonde, aqui em algum momento devo falar aqui, mas não vem ao caso. É um detalhe que não é fundamental aqui para o nosso texto. A Catarina, que é essa monja, né, essa carmelita, neste livro ela relata, né, um pouco da sua história também, né, uma história de conversão, digamos assim. Tanto que o livro é dividido em 3 partes. E eu queria, né, quando eu chamei vocês, né, para a live lá no Story mais cedo, eu dizia para vocês que eu queria justamente mostrar para vocês como se dá, né, a trajetória de um processo que vai, né, de uma certa rebeldia até uma certa adesão, né? É essa a história da Catarina, né, da Elisabeth Katharina von Herzogenbuch. E o livro é dividido em 3 partes justamente para isto, né, para mostrar essa trajetória da Catarina, que começa com uma primeira parte na qual, né, esse aqui é o trecho mais longo, né, do livro, que contém mais poesias, são 87 poesias, das 166, né, do livro As Horas de Catarina. Nessa primeira parte, o Bruno Tolentino descreve a história, né, dos primeiros anos da Catarina no convento, né, no convento carmelita, que são anos de sofrimento, porque ela, na verdade, ela foi enviada para o convento pelo pai, né,
e foi enviada para o convento porque ela se apaixona, né, por um homem, e o pai não queria que ela permanecesse, que ela se casasse com esse homem, portanto ele a envia para esse mosteiro. Então ela vai contra a sua vontade, e ali nos primeiros anos ela vive, né, toda a revolta, todo o desgosto com a monotonia da vida do mosteiro, e ela vai se lembrando, né, ao longo dessa primeira parte, em alguns momentos ela vai se lembrando, né, da sua história com o seu amante antes de entrar no mosteiro, né, no convento. Essa é a primeira parte, uma parte bastante extensa. Eu vou ler uma poesia, eu selecionei várias poesias, na verdade. Eu sei que o meu tempo é curto, seria muito legal se a gente pudesse ler muitas outras, mas eu selecionei algumas, né? Pelo menos lerei uma de cada uma das 3 partes, tá? De forma que a gente tem aqui a oportunidade de ter um gostinho, né, pelo menos de cada um dos temas que são discutidos aí ao longo dessas 3 partes. Na segunda parte, que se chama O Castelo Interior, referência bastante explícita pelo menos, né, uma obra fundamental de uma das grandes carmelitas, reformadora do Carmelo, a Teresa de Ávila, né, o Castelo Interior, né, das 7 moradas interiores, na verdade, uma referência explícita a essa obra, como também uma referência ao trabalho de São João da Cruz, né? Então, essa segunda parte começa com a saída da Catarina do convento. Ela pede para sair, ela sai voluntariamente e em seguida retorna ao mosteiro, e nesse retorno ela começa uma busca pelo amante perfeito, né? Quem seria, né, o amante perfeito? Salve, Renan! Um abraço para você, cara. Henrique, vi algumas pessoas mais chegando aqui. Boa noite para todos que estão chegando aí. Então essa é a segunda parte do texto. Então ela começa aqui um processo de saída dessa rebeldia. Então a primeira parte ela culmina com a saída da Catarina do convento. A segunda parte, né, é esse momento da saída, efetivamente. A primeira parte termina com ela dizendo: vou sair, não aguento mais. A segunda parte começa com ela saindo efetivamente, e em seguida ela retorna, né, o seu retorno ao convento, né, com essa busca do amante perfeito. E aí vem a terceira parte. Essa segunda parte é a mais curtinha de todas, e vem a terceira parte, a segunda maior parte de todas, que tem 57 poemas, 22 na segunda parte, na qual parte essa que se chama No Carmim da Tarde. E nessa parte ela de volta ao convento, então são seus últimos anos no convento. Então a terceira parte, né, termina com a morte da Catarina. Nessa terceira parte ela vai experimentando o fim da sua própria vida, né, o ocaso da própria vida. E é bonito porque é uma parte que se chama No Carmim da Tarde, por uma referência explícita a um movimento que a Catarina começa a experimentar no mosteiro, no convento, porque ela vai mudando de quartos, porque ela é perseguida, né, pela luz do fim da tarde, né? Então ela se muda para um quarto, e nesse quarto ela fica incomodada com a luz do fim da tarde. Ela muda de quarto uma segunda, uma terceira vez, sempre perseguida, né, pela luz do fim da tarde, que no fim das contas, sendo perseguida pelo ocaso da própria vida, né? Ela está diante do ocaso da própria vida. E aqui é onde se dá, então, né, o processo inteiro, né, de costura da própria vida, né? Uma vida que finalmente chega naquele ponto a que eu me referia de adesão, né, final e definitiva, né, ao sentido da sua própria vida. O livro se chama As Horas de Catarina, por referência a uma experiência que, para aqueles que são católicos, né, entenderão muito rapidamente, que é a experiência dos chamados livros de horas, né, ou livros das horas, né, que são livros de oração que, na verdade, marcam o dia, né, marcam o cotidiano das pessoas, né, sobretudo das pessoas que fazem uma experiência de organizar a vida em torno da liturgia das horas. Os livros das horas foram publicados vários livros de horas, né, que normalmente eram frutos da seleção, né, que algumas pessoas faziam de salmos e de leituras
trechos do Evangelho e de orações que organizavam os seus próprios dias, né? Como se organizavam os dias, né, dos monges nos mosteiros. E aí a referência é justamente essa, né? São as horas da Catarina, né? Como a Catarina vai, né, marcando o seu próprio dia, e termina com o ocaso, né? Quer dizer, a tarde, o fim da tarde que marca o fim de uma própria vida. Então, eu queria muito que vocês entendessem, né, que a proposta é um livro que precisa ser lido inteiro, evidentemente. Então eu não tenho aqui a menor pretensão de dar para vocês nem uma parcela mínima do gosto que é a leitura dessa obra. Uma obra absolutamente estupenda, maravilhosa. Eu recomendo insistentemente que todos os que estão aqui criem o hábito, estabeleçam um hábito saudabilíssimo de leitura de poesia. Quer dizer, o domínio de uma língua, certamente ele será tanto melhor quanto mais a gente se dedicar à leitura da poesia. Quer dizer, se a gente quer ser bom numa coisa, sigamos os melhores. E certamente os melhores em se tratando da língua são os poetas. E o Bruno Tolentino, nesse sentido, ele é um artista da palavra sem igual. Mas, em especial, eu diria que, para além da qualidade literária do texto do Tolentino, eu devo dizer também, né, que nós estamos diante de uma qualidade humana, de uma capacidade de ler, né, a dinâmica humana, a alma humana, que para nós psicólogos, que é o intuito das lives literárias em especial, o que não tira todos os demais que aqui não são psicólogos, para nós psicólogos o interesse justamente de encontrar recursos de compreensão mais adequados da alma humana, encontraremos em obras como esta, sem a menor sombra, né, sem a menor dúvida. E para aqueles que não são, né, psicólogos, eu não tenho dúvida também que serão fartamente auxiliados pela leitura de um texto como esse, justamente para entender adequadamente o que acontece com o próprio dinamismo humano. A gente precisa, eu disse isso na última live sobre o Prometeu Acorrentado, a gente precisa dominar a palavra. O domínio da palavra é certamente um recurso de cura, é um recurso médico, um recurso terapêutico, sem a menor dúvida. A gente, sem palavra, fica escravo dos usos que se fazem, dos usos reduzidos que se fazem das palavras. E normalmente esses usos reduzidos que se fazem das palavras, eles são os usos, né, disseminados pelas mais bárbaras formas de expressão linguística, como são aquelas que a gente encontra na grande mídia, nas músicas que a gente escuta à torta direito, que tem uma qualidade absurdamente ridícula, né? Para não dizer outra coisa. Então precisamos muito urgentemente, né, melhorar a nossa qualidade linguística e, sobretudo, a qualidade do nosso imaginário. A poesia nos colocar, né, nos colocará nas mãos assim, uma quantidade infindável de muito boas palavras e de muito boas imagens. Então fica aqui uma recomendação, pelo amor de Deus, criem este hábito fundamental, né, de leitura. Precisa, né, que isso aqui seja dito para todo mundo, para que vocês tenham essa oportunidade de não, melhor, para que vocês não percam esta oportunidade, tá bom? Então vamos lá, eu selecionei aqui, ao todo, eu selecionei 4, 7, 9 poemas. Eu não os lerei os 9, tá? Certamente não. Vou tentar, né, me ater a pelo menos um de cada uma das 3 partes. Até mesmo para dar o gosto, né? E aí, quem sabe vocês... Não faço aqui propaganda da Record, não estou fazendo propaganda da Record, mas eu recomendo que vocês comprem já, né, livros como esses e os consumam, né, com muito gosto, com avidez. Precisam ser consumidos. Então, eu vou... né, se sobrar um tempo, se eu vir que sobra um tempo, eu leio talvez um ou outro mais aqui para vocês. Eu vou começar com um que se chama... Somewhere, somehow, que significa em algum lugar e de alguma forma, tá? É uma poesia que certamente vai ajudar. Eu vou ler e depois eu comento, é melhor. Porque é possível fazer a verdade disso tudo como quem faz um estudo, sem que ao cabo do lazer, do prazer de havê-lo feito, tenha-se enfim feito nada daquilo tudo.
A estocada já estava no peito. Imagina algum poeta, em alguma língua estrangeira, este mesmo instante, à beira de escrever isso. Há uma reta que, pelo meio da gente, como uma régua da vida, é uma frase repetida, a mesma, insistentemente. Porque é possível fazer toda a realidade disso sem o enfadonho exercício de fazê-lo, de o viver. Começa assim, né, meio pof, pá, já vai direto jogando na nossa cara algumas coisas. E o que está dito aqui? Está dito aqui certamente a origem dessa rebeldia, dessa revolta da Catarina, né? E é a origem da revolta e da rebeldia de a quase totalidade das pessoas com as quais eu normalmente acabo topando na clínica. Que é o quê? O fato de que a gente se impede de viver. E se impede de viver por força do quê? De um estudo, por força de nada mais, nada menos do que escapar da realidade mesma, né? Afirmando algo como que viver é um exercício enfadonho, viver é um exercício que me incomoda, né? É preferível pensar sobre o viver. É preferível gastar o tempo pensando sobre o viver. Uma atividade a qual a quase totalidade das pessoas que vivem as famosas crises que as levam para a clínica, a eles se dedicam, que é o exercício justamente de ater-se mais às explicações do viver do que ao viver propriamente dito. Que, né, tem todas as características daquilo que tantos de nós se queixam, por exemplo, né, quando fala da famosa ansiedade. Ansiedade nada mais é do que isso. Ansiedade nada mais é do que tornar a vida, né, um pensar sobre a vida, um pensar constantemente sobre a vida. O ansioso é um homem, uma mulher, uma pessoa que está o tempo inteiro pensando sobre a vida. E, portanto, nunca, como a minha grandíssima amiga Camila acabou de dizer, a gente não se instala na realidade. O pensar sobre o viver arranca a gente da realidade. E a gente o faz por enfadonho que é. Né? De fato, viver é enfadonho. De fato, né, ocupar-se do viver, ocupar-se do fazer as coisas, ocupar-se do cumprir os deveres, é enfadonho. Né? Quer dizer, ninguém disse que a vida... aqui entra um pouco aquela tendência horrorosa dessa psicologia de pudim, né? Que a gente instaurou no Ocidente, segundo a qual a gente tem direito de ser feliz. Né? Quer dizer, e que, portanto, ter direito de ser feliz significa que a vida tem que ter o tempo inteiro algum tipo de confete, de purpurina, né? Alguma festinha, tudo tem que estar sempre colorido e bonito, né? E a gente... Né? É possível fazer toda a realidade disso sem o enfadonho exercício, né? O exercício de fazê-lo, sem o viver. Né? A gente não quer viver o real, mas a gente tem que viver o real. Viver o real é uma necessidade. Né? Então, essa é a primeira provocação. Eu vou... por força de eu não ia ler 2 de cada, não vou fazê-lo, mas tem um outro, que esse é bem curtinho, e por isso eu o leio. Bem curtinho mesmo, é só um versinho, que aí ajuda a construir a ponte para a passagem aqui, que se chama O Último Temor. Está na página 165 e diz o seguinte, isso já é o final, se eu não me engano, olha, é o penúltimo poema da primeira parte do livro. Diz assim: não fiquei melhor, fiquei calma. Já não tenho medo de mim. Tenho medo só de que a alma se me evapore antes do fim. Aqui começa um processo na Catarina, né, que culmina com o pedido dela para se afastar do convento, que é o cume daquilo a que eu me referi em outras ocasiões, acerca da necessidade da gente prestar atenção no incômodo. Quando acontece aquilo de Somewhere, Somehow, descrito, se a gente um instante que seja fiel à nossa natureza, a gente vai se dar conta de um incômodo que gera na gente
quando a gente se afasta do real, quando a gente quer só ficar circunscrito ao pensar sobre o real, quando a gente se contenta com a maçaroca de pensamentos sobre as quais a gente fica girando em torno o tempo inteiro. Se a gente é fiel por um instante que seja a nossa natureza, é inevitável que este movimento de afastamento da vida, afastamento da realidade, gere na gente um incômodo que, ao fim e ao cabo, tem algo como: tenho medo de que a alma se me evapore antes do fim. Se a gente é sério, por isso eu disse tantas vezes e vou repetir para vocês infinitas vezes, essa coisa que a psicologia insistentemente, essa psicologia que fabrica pudins de duas pernas, criou no Ocidente, se está incomodado, agarra o incômodo, porque o incômodo é o ponto de partida para que a gente comece a entender que é preciso mudar. É a partir do incômodo que a gente abre o olho, arregala o olho e vê que na nossa frente tem alguém que está diferente e que a gente não pode continuar vivendo essa vida de pudim. A gente precisa mudar. Se a gente descobre no fundo da gente um medo, um horror a que a nossa alma se evapore antes do fim, inevitavelmente o que acontece é que a gente começa a dar um passo. E a coisa impressionante é que o nosso grande, o absurdo disso tudo é que disso tudo que a psicologia fez, é que muitas vezes diante do incômodo, a psicologia faz de tudo para arrancar o incômodo da gente, para arrancar a culpa da gente, mas essa psicologia de merda que está aí hoje, quer arrancar a culpa da gente, quer arrancar o incômodo da gente, quer arrancar, portanto, o tutano da nossa própria natureza, é que ela o justifica dizendo que a gente vai ficar melhor se a gente arrancar todas essas coisas. E no fundo, a gente não fica melhor. A gente não fica melhor. No fundo, a gente se deteriora de fato, né? A gente perde o melhor da vida. Então, precisamos lembrar muito claramente que esse movimento de rebeldia, da rebeldia à adesão, eu disse para vocês, eu queria conversar com vocês sobre isso, da rebeldia à adesão, o passar pela rebeldia pressupõe não só o ficar insistentemente na rebeldia. Não, é preciso que a gente dê um passo que vai culminar no dizer com todas as letras: eu tenho medo de que a alma se me evapore antes do fim. Quando a gente descobrir este medo na gente, povo, inevitavelmente a gente vai dar o segundo passo da nossa história. E aí eu vou ler para vocês um segundo poema dessa segunda parte, a parte chamada No Castelo Interior. O Castelo Interior, me desculpa. A poesia, são duas poesias, mas eu vou ler só uma, tá? Dá vontade de ler as duas, na verdade. Quem sabe eu ler as duas também? Vamos ver, descobrir. São a penúltima e a última poesia da segunda parte do livro. Aqui as poesias não têm nome, tá? São todos sonetos, são 22 sonetos que o Tolentino escreve, não são todos sonetos. Esse é o soneto número 107. Diz o seguinte, e aí olha que interessante, porque eu dizia para vocês que O Castelo Interior era um movimento da Catarina, de acesso, de contato à obra de Teresa d'Ávila e de João da Cruz, de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, que são os reformadores da Ordem Carmelita, né? Então, olha o que diz este soneto 107. Teresa e a limpidez da fortaleza. Teresa e nós, parceiros na saudade, Teresa e nós, parceiros na saudade provisória de Deus, que a coisa presa ao provisório quer a eternidade, saudosa de esvair-se, claridade que tende a evaporar-se na leveza. Somos todos parentes de Teresa, todos os cidadãos dessa cidade ideal do real, porque a beleza neste mundo é arremedo da verdade. Teresa, a pioneira da pureza, que é a tradução de tudo em nós, é alcaide da cidade fortim que, por bondade de Deus, habitaremos com certeza.
Duas expressões que eu acho que só as duas expressões sozinhas já seriam suficiente para a gente entender a coisa fundamental. A primeira é: a coisa presa ao provisório quer a eternidade. Lembra daquela alma que, lá na 165, daquela alma que, para dizer as palavras certinhas do Tolentino, daquela alma que tem medo de evaporar-se antes do fim? Esta alma que tem medo de evaporar-se do fim é a alma que está presa ao provisório. Qual é o provisório no qual a alma está presa, pessoal? O provisório no qual a alma está presa é esse provisório do nosso corpo biológico, da nossa vida psíquica. Quer dizer, é o provisório dos prazeres que o nosso corpo experimenta e busca experimentar. É o provisório desses sentimentos que vão e vêm o tempo inteiro e que normalmente a gente os vincula a tudo como se fossem eles os critérios de absolutamente tudo. Isso é provisório. Mas eu tenho que arrancar o provisório? Não, porque o provisório quer a eternidade. O provisório quer a eternidade. Por que o provisório quer a eternidade, pessoal? É um conceito absolutamente maravilhoso, porque o corpo, a alma é a forma do corpo. Isso é um conceito tomista. O que faz com que o nosso corpo seja um corpo não de um rato, de um camundongo, de um chihuahua, mas seja o corpo de uma pessoa humana e, portanto, com todas as características centrais da nossa pessoidade, é a nossa alma. Uma alma que ela torna o nosso corpo algo que é sedento de eternidade. Os nossos movimentos de prazer, eles na verdade nada mais são do que movimentos que nos impulsionam para o eterno. A gente não quer um prazer que seja, que dure o instante, o átimo de um gozo. A gente quer um prazer que dure a eternidade. A gente não quer aquela variação dos sentimentos. A gente quer a plenitude de um amor que perdure para todo sempre. Quer dizer, isto é dizer que a coisa presa ao provisório quer a eternidade. A gente foi feito para a eternidade. Quer dizer, todo o nosso movimento, se você está aqui e é psicólogo, escuta, cara, você precisa entender uma coisa: se você não aprender a olhar para o teu cliente, identificar nele este grito de eternidade, porque você, desgraçado, não sabe em você o teu grito de eternidade, é melhor você trancar o teu seu CRP e nunca mais atender, porque você vai estar prestando um enorme desserviço à pessoa que te procura. Porque se você quer ser psicólogo, cara, você tem que descobrir primeiro em você essa urgência de eternidade, para que você consiga identificar na porcaria do teu cliente que sofre na tua frente essa urgência de eternidade, para você não ficar ali simplesmente passando a mão na cabeça desse desgraçado sofredor, porque você acredita que assim você está fazendo um bem para ele, você está fazendo bem nenhum. Na verdade, você está achatando o teu cliente no rés do chão de uma vida de animal, de uma vida de besta. E isso não é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer justo o contrário. Justo o contrário. Então, começa você, cara, alimentando em você estas coisas. Porque se você não alimentar em você essas coisas, é melhor você cancelar o seu CRP e viver vendendo coco na praia, porque você vai prestar um serviço melhor para o mundo do que fazendo essa desgraça que você está fazendo no teu consultório. É melhor você fazer isso. É melhor você fazer isso. A segunda frase fundamental desse texto, dessa poesia, que é um espetáculo, é que a beleza neste mundo é apenas um arremedo da verdade. Veja, ele coloca a beleza com B minúsculo, para dizer para a gente que tudo isso que a gente experimenta como bonitinho, como gostosinho, como legalzinho, é nada mais, nada menos do que um arremedo da coisa fundamental que a gente mais anseia, aquela eternidade. Por favor, entendam isso. Parem de oferecer pudim para os teus clientes. Parem de oferecer coisas gostosinhas para os teus clientes. Ofereçam alguma coisa que não seja arremedo da verdade. Ofereçam a personalidade de vocês mudada pelo encontro com o Eterno, marcada pelo encontro com o Eterno, porque senão vocês não vão estar fazendo absolutamente nada parecido com algo que a gente possa dar o nome de psicologia. Vou ler o último dessa segunda parte, porque cabe aqui rapidinho. Eu estou vendo que eu tenho tempo, mais 5 minutinhos. Os outros dois são bem curtinhos. Desculpa, o último é bem curtinho. É o soneto 109. Diz assim: não permita, Senhor, que a minha carne se confunda outra vez, e eu me atrapalhe e caia como cartas de baralho,
o castelo em que entrei para salvar-me. Teresa Castelã, valha o que valha o meu fervor, o meu fragor de armas. Sustentai-me, rogai que eu não desarme, que não se apague o fogo meu, de palha talvez, mas seja palha de fogueira. Fogo de alto da fé, se necessário, mas fogo irrevogável, se primeiro hei de arder que entregar meu ilusório. E se hei de merecer algum martírio, tanto mais duro quanto o assédio é sério. Povo, pensem numa coisa, por favor. Se um dia vocês querem entender o que significa levar uma pessoa à cura, entendam que levá-la à cura é levá-la a dizer estas palavras: não permita, Senhor, que a minha carne se confunda outra vez, e eu me atrapalhe e caia como cartas de baralho o castelo em que entrei para salvar-me. Teresa Castelã, vale o que vale o meu fervor, o meu fragor de armas. Sustentai-me, rogai que eu não desarme, que não se apague o fogo meu, de palha talvez, mas seja palha de fogueira. Fogo de alto da fé, se necessário, mas fogo irrevogável, se primeiro hei de arder que entregar-me ao ilusório. Se você quer que você quer ver uma pessoa curada, é uma pessoa que diz que eu não me entregue nunca mais ao ilusório, que eu nunca mais me entregue ao ilusório. Agora, sabe quando é que o teu cliente nunca mais vai se entregar ao ilusório? Sabe quando você nunca mais vai se entregar ao ilusório? Quando você tiver na tua frente alguém a quem você possa dizer: valha-me, me ajuda a estar neste mundo com a certeza de que o ilusório é um troço que não serve para mim e que é preferível um fogo que me queime como alto de fé do que estar preso ao ilusório. Olha que responsabilidade que você tem, senhor e senhora psicóloga. Olha que tamanho de responsabilidade que você tem. Olha onde você está pisando para você entender o trabalho que você tem que fazer. Você que está aqui, que não é psicólogo, olha onde deve estar, em alguma medida, direcionado o teu critério quando você busca um psicólogo ao qual você queira realmente dirigir as palavras: me ajuda. Porque se este aqui não for o horizonte que está na tua preocupação, na tua consciência como transformação, cara, você está perdendo teu tempo. Você está gastando o teu dinheiro. Termino. E aqui eu tenho 3 poemas, eu não vou ler os 3, eu juro para vocês que eu não vou ler os 3. Eu vou ficar com um deles, que para mim é certamente dos mais bonitos de todos. São todos muito bonitos, eu escolhi 3, um chamado Crenças, deixo aí para vocês depois quem quiser ler. Crenças, que está na página 229, o Segredo, que está na página 252, e o Infinito, que está na página 285, que será o que eu vou ler para vocês. Chamado O Infinito. Ele, na verdade, ele é formado por 2 sonetos, tá? Então, eu os lerei a ambos e eu digo para vocês que é um fecho absurdamente maravilhoso. Diz assim: no infinito, no pálido pescoço da cabeça invisível, as imagens deixa eu começar de novo, vai. No infinito, no pálido pescoço da cabeça invisível, as imagens vagam como confusas tatuagens. Mas solto nesse rápido alvoroço de formas incompletas, de paragens indefinidas como um velho esboço de mão desconhecida, nas miragens tensas e retorcidas como um torso arcaico, nos vazios dessa tela, o que não tens aos poucos se mistura. O que não tens aos poucos se mistura ao pouco que te reste. À luz da vela que se debate na corrente escura, misturam-se o que cabe numa cela e o infinito, esse espaço que procuras. Aqui nesse primeiro soneto, ela está falando justamente do que ela carrega como... É um dos passos finais é uma das últimas poesias, portanto, ela já está à beira da morte. Tá? Então, ela está começando a se dar conta de como toda a vida dela, toda ela
é definida por uma urgência de infinito. Eu não posso menos do que o infinito. Eu não quero menos do que o infinito. Quer dizer, menos do que o infinito eu não consigo. Agora vejam esse segundo, né? O segundo soneto é certamente soberbo. Dizem que vou morrer. Dizem que vou cessar de ser porque este corpo cessa. Dizem que a flecha que interrompe o voo há de me atravessar como sem pressa a asa atravessa o espaço que buscou. O sonho do infinito é uma promessa, eu sei, mas cada vez que alguém amou-o, foi porque na estreiteza da cabeça, em algum canto do corpo, esse infinito cabia. E cabe. A profusão da vida é feita de minúcias, mas um grito se faz de imensidões, e uma ferida de infinitas renúncias. Tudo é rito, tudo é ressurreição imerecida. Povo, merece mais de uma vez, mas só uma coisa que vocês precisam entender. Se a gente não acordar para aquilo de que, eu várias vezes usei, né, a palavra coração em outras ocasiões, e aí eu recebia directs aqui que as pessoas confundem coração com uma coisa melosa, né? Eu uso o coração tal como a tradição judaico-cristã entende coração. A tradição judaico-cristã entende o coração como o centro da vida humana. Toda a cultura moderna, toda a cultura pós-científica, ela entende que o centro da pessoa humana é o que está aqui dentro nessa caixa de osso. Mas o centro da pessoa humana é o seu coração. E não é só o coração, esse músculo, né, que bate involuntário aqui, né? Mas o coração entendido como este anseio. O coração entendido como este canto, né, do corpo onde o infinito cabe. Se vocês não descobrirem este centro em vocês, se vocês não descobrirem o quanto, né, esse centro de vocês é feito, o núcleo da alma, Pedro, o núcleo da alma, como ele é urgência de infinito, ele é um espaço, né, eu costumo dizer que ele é um côncavo infinito, né, no qual só pode caber um convexo do mesmo tamanho. Quer dizer, se a gente não percebe isso na gente, a gente não percebe essa urgência, a gente não vai, ou melhor, a gente vai se dobrar à primeira fala docinha que alguém nos fizer. E isso é o nosso erro. Isso, certamente, os psicólogos mesquinhos que por aí há fazem enormes de serviço, sim. Mas, certamente, a gente pode evitar este erro quando a gente tomar com toda a clareza nas mãos, isso que, grande Aender, saudade de você, meu amigo, quando a gente tomar nas mãos este ponto arquimediano da nossa vida, esse ponto que move tudo, esse ponto que se a gente colocar uma alavanca ali, a gente move tudo se move a partir dali. Isso a gente precisa ter claro, a gente precisa acessar essa coisa, a gente precisa ter isso nas nossas mãos, isso diante dos nossos olhos, a gente precisa acordar com isso, a gente precisa viver com isso, a gente precisa cada movimento nosso ser regido por isso. Eu leio mais uma e última vez e termino essa live que depois disso eu não preciso dizer mais nada. Dizem que vou morrer. Dizem que vou cessar de ser porque este corpo cessa. Dizem que a flecha que interrompe o voo há de me atravessar como sem pressa a asa atravessa o espaço que buscou. O sonho do infinito é uma promessa, eu sei, mas cada vez que alguém amou, foi porque na estreiteza da cabeça, em algum canto do corpo, este infinito cabia. E cabe. A profusão da vida é feita de minúcias, mas um grito se faz de imensidões e uma ferida de infinitas renúncias. Tudo é rito,
Tudo é ressurreição imerecida. Povo, eu não digo mais nada. Termino aqui. A gente se vê na próxima quarta. Na quarta-feira, na nossa live da quarta, eu volto a falar para vocês de maturidade. Queria lembrar vocês, essa semana vou reabrir aí aquela semana a Masterclass, né, a venda da Masterclass, com um pluszinho, um extrazinho de Black Friday, que é uma surpresa para vocês. Logo, logo a gente vai comentar com vocês, mas eu queria muito, sobretudo, convidá-los instantemente, a estarem presentes na próxima quarta-feira, na nossa live de quarta. Vai ser uma live mais curtinha, mas para a gente continuar conversando sobre maturidade. Amigos, obrigado demais por todos vocês que estiveram aqui, estaram aqui, que feio, horroroso, meu Deus, depois de uma coisa começa a cometer um erro desse, é feio demais. Obrigado demais, obrigado a todos que fizeram um monte de comentário, fico muito feliz. Ângela, Tamashiro, saudade de você. Nosso próximo sábado a gente se vê, muitos dos que estão aqui, meus queridos supervisionandos, obrigado a todos, fiquem com Deus, pessoal, boa semana para vocês, até a próxima.